escolhi a Macedônia por causa de um texto bíblico. A Macedônia é citada por Paulo. Pode passar. Próximo. Diz assim: Lucas, escritor do Evangelho que leva o nome dele, juntou-se ao grupo de Paulo lá em Troade. Ele relata o que aconteceu. Deus deu uma visão para ele. Durante a noite, apareceu a Paulo uma visão. Certo homem macedônio estava em pé, suplicando-lhe e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ora, assim que ele viu a visão, procuramos passar a Macedônia, tirando a conclusão de que Deus nos convocara para declarar-lhes as boas novas. Atos, capítulo 16, versículos 9 e 10. Finalmente, Paulo soube onde pregar. Quando a gente vai fazer missões, quando Deus nos chama e Ele nos comissiona. E há uma coisa muito importante que nós precisamos saber: aonde é que Deus nos quer? Isso é muito atual. Paulo esperou uma visão de Deus para ele saber aonde ele iria atuar. E como ele orava e pediu a Deus o que ele deveria fazer, muitos de nós, às vezes, nós fazemos coisas que Deus não nos mandou fazer. Mas aí Deus fala a Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E em visão ele mostrou aonde era o campo missionário de Paulo naquele momento. Então finalmente Paulo soube onde pregar. Porque a nossa vida não pode ser uma sucessão de coisas sem sentido. Nós temos que ter direção de Deus. Pregar o Evangelho sim, mas como? Aonde? É por isso que nós temos que estar aonde Deus quer que nós estejamos. Ele deve ter ficado muito feliz por não ter desistido na metade do caminho. Sem demora, os 4 homens navegaram para Macedônia. Isso também significa que quando Deus nos direciona, Ele nos comissiona, e aí nós não temos medo do que vai acontecer. Deus mostra e aí o resto fica com Ele. Essa é a Macedônia daquela época, né? Então tem ali a Tessália, lembra dos Tessalonicenses, a carta dos Tessalonicenses? Aqui é a carta aos Coríntios. Então foi nessa região aqui que Paulo pregava, foi nessa região aqui que ele fez as viagens missionárias que são narradas no Novo Testamento. Essa daqui é a terceira viagem de Paulo. Na terceira viagem missionária, Paulo fez planos de voltar à Macedônia. Está lá em 1 Coríntios. A comunidade cristã da Macedônia era pobre. Ali, essa região lá em cima, Macedônia. Vendo? Essa comunidade da Macedônia, ela era uma comunidade pobre. Mas a Bíblia diz que ela era muito generosa. Os filipenses são citados, em especial, por seu apoio, pelo apoio que eles davam ao ministério de Paulo, apesar de não ser uma comunidade rica. Isso está lá em 2 Coríntios 11:8 e também em Filipenses 4:15. Mesmo durante a prisão de Paulo em Roma, os cristãos de Filipos enviaram Epafrodito para ir ver Paulo pessoalmente na prisão. Os Tessalonicenses mostraram uma grande fé e também mostraram perseverança. E Paulo diz que eles se tornaram um exemplo para os crentes da Macedônia. Depois de ser solto da prisão em Roma, Paulo visitou novamente a Macedônia. Está aqui a viagem que ele fez. E lá ele teria escrito a carta a Timóteo. Pode mudar, por favor. Então, continuando aqui o Império Romano da época, né, para a gente entender aqui o contexto da Macedônia. A República da Macedônia, ela ocupa 39% daquela região que eu mostrei para vocês, da Macedônia geográfica, que é um território que foi conquistado há muito tempo por Alexandre o Grande, no século IV a.C. Os gregos usam o conceito da Macedônia histórica, e ele se refere a um território na época do rei Filipe II,
pai de Alexandre o Grande, que corresponde ao da atual província grega da Macedônia. Vocês vão ver que essa Macedônia que eu estou tratando até agora é uma. E a Macedônia, país que apareceu aquela bandeira no início, é uma região que é um pouquinho diferente. Com a desagregação do Império de Alexandre, a Macedônia então tornou-se em 148 a.C. uma província romana. E foi assim que Paulo encontrou a Macedônia, como uma província romana, não é? Do século XV em diante, a Macedônia é ocupada por turcos otomanos. E aí, por causa disso, você vai ver mais tarde nas fotos a influência deles e do islamismo. E aí você vai ver mesquitas lindas, maravilhosas. Mas a maioria da população se mantém cristã ortodoxa. A dominação turca termina em 1913 e a Macedônia é repartida entre a Grécia, a Sérvia e a Bulgária. Tanto é que a Bulgária, esse novo país, quando surgiu o novo país, a Macedônia, a Bulgária foi a primeira a reconhecer a existência desse novo país, Macedônia. Após a Segunda Guerra Mundial, a parte sérvia torna-se uma das repúblicas da Federação Iugoslava, com a capital Skopje. Uns falam Skopje, mas é Skopje. Com a desagregação da Iugoslávia, ela se dividiu em muitos outros países, muitas outras nações. Na década de 80, a Macedônia distanciou-se do governo federal da Iugoslávia. E em 1990, as primeiras eleições livres dão a vitória a esses separatistas. E então, um plebiscito, em setembro de 91, decide pela independência dessa parte da Iugoslávia. E essa parte, olha aqui, ó, como era o país, tá vendo? Ele se dividiu e essa partezinha aqui, ó, se tornou a Macedônia dos dias de hoje. Aqui está a fronteira com a Bulgária, ela já fez parte daqui. Aqui está a Grécia. A Grécia também tem um território chamado Macedônia, que é daqueles tempos da Bíblia. E essa daqui ocupa 39% do território, que tudo isso aqui era a Macedônia da época de Cristo. E esse paísinho aqui ocupa 39% do território que antes era chamado de Macedônia, onde Paulo viajou. Nós vimos aqui, ó, já o mar. E o interessante é que ele não tem saída para o mar. É um território que não tem saída para o mar. Onde é que eu estou? Tá aqui. Cadê? Aqui fica também mais fácil no mapa político, é bem fácil você. Aqui está a bandeira, a Albânia, a Bulgária, que foi a primeira a reconhecer. Aí estão todos esses países aqui à volta. É como se parece um mosaico hoje em dia, né? A segunda metade do século XX trouxe imensas modificações. E isso também reflete o fato de que nos dias de hoje, no século XXI, uma ditadura e um país com uma ditadura muito rígida, ela não se mantém. Então virou esse mosaico, devido a algumas ações separatistas. Pode continuar. Esse é o brasão da Macedônia. E a Macedônia é um pequeno país na parte sul da Península dos Balcãs, que é considerado um tesouro cultural. O apelido dela é Pérola dos Balcãs, devido à beleza e à variedade de plantas e animais, né? A fauna e a flora. 3 áreas nas montanhas foram proclamadas parques nacionais. Qual é a capital? Então, aqui, mais ou menos, mas de novo olha aqui, a bandeira, Skopje. O idioma oficial é o macedônio, já foi só o albanês, mas agora é macedônio e albanês. Que bênção pra gente, né? Isso tem tudo. Religião. A gente não pode se enganar com religião dizendo 63% de cristãos, mas é um cristianismo só de nome, não é? 63,7, dividido entre 59,3 são ortodoxos e 4,5% outros.
O islamismo, então, tem 28,3% e eles são muito atuantes. O país é cheio de mesquitas. E o interessante é que eu estava lendo a respeito disso e há um grupo de muçulmanos e um grupo de cristãos que divide um lugar, que é uma mesquita. Uma parte da semana eles fazem o culto, os cristãos, e uma parte da semana os muçulmanos fazem então o rito religioso deles. Então existe sem religião. O ateísmo também existe uma quantidade significativa de ateus. Judaísmo, isso é de 2000, não é assim muito atual. A moeda é o novo dinar macedônio. Então aqui mais uma vez a região que hoje se chama Macedônia, a capital que fica bem ao norte, parece até Paris, que fica bem assim ao norte, né? E essas são as regiões deles. Você vê que tem lagos aqui, mais um lago ali, e ele não tem saída para o mar. As cidades da Macedônia. A extensão territorial é de 25.713 km². Então a localização é na Europa, a capital nós já falamos, o clima é mediterrâneo. Então a gente não passaria mal lá, né? Não faz aquele grande frio, nem também é tórrido como no Saara ou no Rio de Janeiro no verão, né? O governo é uma república parlamentarista, é muito interessante. E o que mais me intrigou, a formação desse país ocorreu de uma forma pacífica, não houve guerra, entre aspas, né? Então é uma república como nós. Você tem o chefe de Estado e o chefe do governo, em princípio seriam a mesma pessoa, mas tem uma característica interessante. Como eles se tornaram um país por causa de um plebiscito, como nós vimos ali, é uma república parlamentarista. O que acontece no nosso governo? Nós temos um executivo forte e um legislativo que não é tão forte. Então, quem governa realmente, em princípio, numa república, é o executivo. E como é uma república parlamentarista, é exatamente o contrário. No regime parlamentarista, você tem um legislativo forte e um executivo mais fraco. E o interessante deles terem escolhido a república parlamentarista é porque como eles se tornaram um país por causa de um plebiscito, que nós sabemos que é uma consulta popular prévia para se tomar uma decisão, não é? E eles utilizam também o referendo, que é uma consulta que se faz também depois para dizer o quê? Que o povo aprova realmente aquilo que os governantes fizeram. Então é muito interessante porque você vê aí as origens deles. Então eles têm um legislativo muito forte, ao contrário de nós. Nós temos um legislativo mais fraco, porque quem governa realmente o país é o poder executivo. Divisão administrativa em 85 municipalidades. É pequenininho, né? Idiomas, nós já vimos que é o macedônio e o albanês. O cristianismo, aqui é um dado que está um pouquinho mais recente e é quase a mesma coisa. Cristianismo, 64%, né? Islamismo, 28,4%, sem religião, 6%, os ateus, 1,4%. Gente, isso aqui é muita coisa. É muita coisa. 1% da população, 1,4% de ateus, é muita coisa, né? Então, nós vemos que lá tem um pouquinho menos de homens do que de mulheres. Não é tão dispare como em muitos lugares, em que a população feminina cresceu assustadoramente. Ela cresceu tanto que mudou o comportamento dos governos, como no Brasil. Antigamente, as políticas públicas, as propagandas das políticas públicas eram voltadas para os homens. Hoje em dia, você vê que a maioria das políticas públicas é voltada para a mulher e para os seus filhos, porque, em geral, a mulher toma conta dos filhos. Então você vê que aqui a diferença é muito pouca.
Quando a diferença entre homens e mulheres é muito grande, você percebe pelas políticas públicas daquele país. Ele começa a se voltar para a população que existe em maior número, exatamente por causa dos fins eleitorais. Composição: 67% são macedônicos, albaneses 21%, turcos 4%, sérvios 2% e outros 6%. Por que isso? Nós vimos que esse país ele vem de um desmembramento de uma região que já era um mosaico antes de ser Iugoslávia. E depois que a Iugoslávia, então, ela se divide em muitos lugares, é por isso que nós temos aqui, eu imagino que quando o Estado se formou, muitas pessoas insatisfeitas com o governo ou com os governos dos outros países, eles migraram. Mesmo a época em que era a Iugoslávia, muitas pessoas insatisfeitas com o governo começaram a migrar. Por isso, essa variedade de culturas, variedade de povos. Então, nós temos 79,4 habitantes por quilômetro quadrado. A taxa média anual de crescimento populacional é de 0,07%, muito baixinha, né? Eu esqueci de trazer o comparativo com o Brasil. População residente na área urbana, esse é um fenômeno que ocorre na grande maioria, na maioria esmagadora dos países dos séculos 20 e 21. Na segunda metade do século 20, nós temos um boom urbano. Então, aqui ainda tem uma considerável população na área rural, diferente de muitos países. Você vê aqueles bolsões enormes em volta das grandes cidades. As estratégias de missões, desde a década de 90, início dos anos 2000, é exatamente alcançar as pessoas na área urbana. Porque a maioria da população está concentrada nos grandes bolsões que são as cidades que têm cidade dormitório. As grandes cidades. Eu lembro que na década de 80, quando a gente estudava missões, eles falavam na cidade do México, que tem uma quantidade incrível de pessoas, e se não me engano é a terceira maior do mundo no México. Então a esperança de vida quando a pessoa nasce é de viver 74 anos. Né? Os domicílios com acesso à água potável, 100%. Por aí vocês vejam o grau, então, de desenvolvimento, 100%. Os domicílios com acesso à rede sanitária, 89%. A moeda, o dinar macedônio. Aqui eu coloquei algumas fotos, é o parlamento, não poderia deixar de ser, né? É o lugar mais importante, já que é uma república parlamentarista, é um lugar de destaque do país, é o parlamento, é pomposo, é bonito, veja como é bonita a cidade. E como é um país novo, a gente vai ver também como uma espécie de canteiro de obras. Tem muita construção, muita coisa antiga. É claro, isso aqui é uma antiga arena romana, uma antiga igreja. Aqui, a influência da ocupação muçulmana. Muitas mesquitas, muitas. Outra mesquita, a mesquita de Santa Sofia, essa daí. Outras mesquitas. E aqui um selo, pode passar mais um. Esse é o primeiro selo da República Macedônia. Em 1992 eles começaram a fazer os selos da República Macedônia. Antes de terminar, então o processo de independência da Macedônia, ele ocorreu de forma bem pacífica. A Bulgária foi o primeiro a reconhecer a Macedônia como nação independente. E aí eu queria falar um pouquinho da Grécia. Nós vimos no início que a Macedônia era um território grego, na época de Paulo. A Grécia tinha muito medo de um movimento de que a Grécia tem uma regiãozinha pequenininha que se chama Macedônia.
O que ela ficou com medo? Que a Macedônia nova, ou a antiga, quisesse se anexar à Macedônia nova. E a Grécia iria perder, então, parte do seu território. Aí o que a Grécia fez? Ela, com medo de um movimento dos gregos macedônios, ela acusa a Macedônia, junto à ONU e à União Europeia, de usurpar o nome da Grécia e veta o reconhecimento na comunidade europeia, na atual União Europeia, né? Em abril de 93, no entanto, a Macedônia foi admitida na ONU e também é reconhecida pelos demais países da União Europeia, isso em 93, com exceção da Grécia, que em fevereiro de 94 impôs um bloqueio comercial. E esse bloqueio comercial só terminou quando os macedônios mudaram a bandeira e mudaram a Constituição, que é a norma geral, né, a norma mais importante do país, em 95. Então, desde então, a Grécia mantém relações comerciais com a Macedônia, mas a Grécia tem as suas reservas. A utilização desse nome Macedônia, então, ainda é motivo de muita polêmica, porque os gregos até hoje argumentam que a Macedônia histórica fica dentro da Grécia e não lá onde está hoje a Macedônia. É algo como se a Venezuela quisesse se chamar Amazônia. Não é? Para a gente ter uma ideia. Bom, essa parte da Macedônia na Grécia daria a eles passagem para o mar? Na Grécia, sim. A República da Macedônia, como nós dissemos, ela surgiu em 91 com a divisão da Iugoslávia. Mas será que você sabe o que é que tem em comum com a antiga Macedônia de Paulo, terra de Alexandre o Grande? Essa região que foi chamada Macedônia antigamente, ou que hoje é Macedônia, de hoje, não de antigamente, fica ao norte da Grécia. Por isso não tem saída para o mar. E os macedônios ficaram famosos no século III como um todo, da região da Grécia, quando conquistaram todo o mundo grego sob o comando de Alexandre, né? O império deles ia do Egito até a Índia. Vejam que império enorme. Após a morte de Alexandre, as terras foram divididas e conquistadas pelos romanos, que foi como Paulo encontrou. A própria utilização desse nome, então, tem muita polêmica até hoje, porque os gregos não aceitam de forma alguma. Eles acham que foi-lhes roubado o nome e também uma parte da sua história. Agora eu vou terminar a apresentação falando um pouco sobre o que Paulo disse. Você pode colocar aquele que tem logo no início, depois da bandeira, tem um versículo bíblico. O versículo diz assim: então nós sabemos que durante a noite Paulo teve uma visão. Ele teve uma visão de um macedônio. E na visão, esse homem macedônio diz a Paulo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. O Senhor espera de nós a mesma disposição daqueles 4 homens para pregar a sua palavra. Ainda hoje, Deus está chamando homens, mulheres, jovens, idosos, adultos de uma maneira geral, e crianças inclusive, para que nós façamos como Paulo, passemos a Macedônia. Muitas vezes Deus fala conosco o que Ele quer. Eu fico imaginando se, quando eu tinha meus 20 anos, se eu não tivesse buscado a vontade de Deus, onde eu estaria, o que eu teria feito da minha vida? Eu terminava o curso de Direito e o Senhor também me deu uma visão. O Senhor me disse que Ele me queria entre os muçulmanos.
E ele disse um pouco específico. Deus quer ser específico com você. Deus quer dizer para você para que Ele te criou. E muitas vezes Ele diz: passa ao Egito, passa a sua vizinhança, passa a cidade de Brasília, ou então vá à cidade do Rio de Janeiro, vá à cidade de Paris, vá ao Marrocos, vá ao sul do Brasil, vá ao nordeste do Brasil, vá a um país perseguido e diz: e ajuda-nos. Esse homem que ele viu é como se fosse o próprio Senhor Jesus dizendo: ajuda-nos. Deus deixou essa missão para nós e nós, como igreja, podemos fazer alguma coisa. Nós precisamos passar a Macedônia. Deus não quer a gente em volta do nosso próprio umbigo fazendo as nossas coisas. Ele está todos os dias tentando nos dizer: passa a Macedônia e ajude. Nós precisamos orar, contribuir e ir, se Deus quiser. Às vezes nós programamos as nossas férias, vamos aonde nós queremos, fazemos o que queremos, mas nós nunca pensamos, muitas vezes, em colocar uns folhetos dentro da mala e quando chegar lá num lugar desconhecido, não é? Você chegar e entregar e dizer para aquela pessoa alguma coisa. Então nós temos que começar a pensar nisso. Quem programa as suas e as minhas férias é o próprio Deus. Se você estiver no centro da vontade dele, ele vai programar as suas férias. Foi lá na Macedônia que Paulo ganhou Lídia, aquela vendedora de púrpura, a jovem escrava e adivinhadora. Se Paulo não tivesse feito isso, aquela mulher continuaria indo para o inferno e enganando a muitos. Foi na Macedônia que Paulo e Silas foram açoitados e presos, para que o carcereiro se convertesse. Foi a partir da Macedônia que toda a Europa conheceu a Cristo. Se a gente pensar bem, foi a partir daquela visão que Deus deu a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária. Quando Deus deu a visão a Paulo, foi dali que ele começou a andar por toda aquela região e toda a Europa conheceu a Cristo. Foi a partir daí que o Evangelho avançou para o mundo. Porque onde ele ia, as pessoas se movimentavam e levavam o Evangelho com elas. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O Senhor Jesus está procurando pessoas que queiram ocupar-se da sua obra. Ou será que nós estamos pensando somente em nós mesmos, procurando apenas status na sociedade e ganhar dinheiro para a nossa sobrevivência? Deus está nos convocando a passar a Macedônia e ajudar aqueles que largaram suas próprias vidas e seus próprios interesses para pregar o Evangelho de Cristo. É muito bom quando nós utilizamos a nossa profissão, o nosso trabalho e pregamos a Cristo. É muito bom, mas às vezes há pessoas que Deus manda largar tudo. Manda ir, vá. Eu preciso de você lá e Deus sabe qual é o seu perfil e o meu. Eu gostaria de falar hoje com você que está chateado com Deus, está chateado com a sua vida, com você que parece que algo que você pensava que era tão da vontade do Senhor está dando errado. Com você que diz que tem procurado andar nos caminhos do Senhor e da palavra dele, mas as coisas não acontecem.